Nesse vídeo, nós vamos falar sobre as funções modulares, que são funções que envolvem a função módulo. Nosso principal objetivo aqui, ao estudar essas funções, é entender como construir a representação gráfica de uma função modular. A gente vai ver que existem várias formas de se fazer isso. E a forma que a gente vai escolher, é claro, vai depender da nossa função modular. Mas em grande parte dos casos, a gente vai ver que é possível construir a representação gráfica da função modular a partir da representação gráfica de outras funções mais simples. Bom, para estudar e compreender bem as funções modulares, o primeiro passo é relembrar a definição de módulo. A função módulo é uma função de uma variável a valores reais dada por f de x igual a módulo de x, ou seja, f de x é igual a x quando x for maior ou igual a zero e o f de x é igual a menos x quando x é menor do que zero. Então, é claro, a representação gráfica da função módulo ela coincide com a da função identidade quando x for maior ou igual a zero, claro, porque o f de x é igual a x, que é a identidade, quando x é maior ou igual a zero. E a representação gráfica da função módulo coincide com a da função g de x igual a menos x quando x for menor que zero, certo? Então, a gente tem aqui, representado em vermelho, a representação gráfica da função módulo, que coincide com a representação gráfica da identidade quando x for maior ou igual a zero e coincide com a representação gráfica da função g de x igual a menos x quando x for menor que zero, certo? Então, o domínio da minha função módulo é o conjunto dos números reais. E lembrem que o módulo ou o valor absoluto de um número real, ele é sempre um número positivo, né? Ele é a distância do meu número real até o zero da reta real. Então, a imagem da função módulo é sempre o conjunto dos números reais positivos, certo? A gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui com a nossa intuição sobre o módulo, né? Aquela intuição de que o módulo é só tirar o sinal. Isso funciona muito bem com as constantes, mas a gente vai ver que isso não funciona com as funções, certo? Então vamos fazer um exemplo de uma função modular. Eu quero encontrar aqui então o domínio, a imagem e a representação gráfica dessa função f1 dada por f1 de x igual a módulo de x menos 2, certo? Então, pela definição de módulo, f1 de x é igual a x menos 2, se o x menos 2 for maior ou igual a zero, ou seja, se o x for maior ou igual a 2, e f1 de x é menos x mais 2 quando x menos 2 for menor do que zero, ou seja, quando x for menor do que 2. Então, a representação gráfica da função f1, ela coincide com a representação gráfica da função f2 de x igual a x menos 2, olha, quando o x for maior ou igual a 2, e coincide com a representação gráfica da função f barra igual a menos x mais 2, quando o x for menor do que 2, certo? Então, aqui, à direita, em azul, a gente tem a representação gráfica da f1. Olha só, a representação gráfica coincide com a representação gráfica de x menos 2 quando o x for maior ou igual a 2 e coincide com a representação gráfica da f barra igual a menos x mais 2 quando o x for menor do que 2, certo? O domínio da minha função f1 é o conjunto dos números reais e a imagem é o conjunto de todos os números reais positivos, certo? Aqui nós temos mais um exemplo de função modular. Então, eu quero encontrar o domínio, a imagem e a representação gráfica da função f2 dada por f2 de x igual a módulo de x mais módulo de x menos 1, certo? Então, lembrem que o módulo de x menos 1 ele é igual a x menos 1 se o x menos 1 for maior ou igual a zero, ou seja, se o x for maior ou igual a 1, e o módulo de x menos 1 é igual a menos x mais 1 se o x menos 1 for menor do que zero, ou seja, se o x for menor do que 1. Bom, aí aqui na outra parcela a gente tem o módulo de x, que a gente sabe que é igual a x quando o x for maior ou igual a zero, ele é igual a menos x quando o x for menor do que zero. Então, para estudar
a minha função modular f2, eu tenho que dividir o conjunto dos números reais, que é o domínio da f2, em 3 intervalos. Quando x é maior ou igual a 1, quando x é maior ou igual a 0 e menor que 1, e quando x for menor do que 0. Quando x for maior ou igual a 1 e, portanto, maior ou igual a 0, o módulo do x é igual a x. E módulo de x menos 1 é igual a x menos 1, certo? Quando x for maior ou igual a 0 e menor do que 1, o módulo de x é igual a x e o módulo de x menos 1 é igual a menos x mais 1. E aí, finalmente, quando x for menor do que 0, o módulo de x é igual a menos x e o módulo de x menos 1, olha, ele é igual a menos x mais 1. Então, a função f2 de x, ela é igual a 2x mais 1 se o x for maior ou igual a 1, ela é igual à função constante 1 se o x for maior ou igual a 0 e menor do que 1, e ela é igual a menos 2x mais 1 quando o x é menor do que 0, certo? E aí, portanto, a representação gráfica da minha função f2, ela coincide com a representação gráfica da função 2x menos 1, quando o x for maior ou igual a 1. Ela coincide com a representação gráfica da função constante igual a 1, quando o x for maior ou igual a 0 e menor do que 1. E ela coincide com a representação gráfica da função menos 2x mais 1, quando o x é menor do que 0. Note que as funções 2x menos 1, menos 2x mais 1 e até a função constante igual a 1 são exemplos de funções afins. Se você precisa de mais detalhes sobre funções afins e as suas representações gráficas, assista ao vídeo sobre funções afins, certo? Bom, o domínio da f2 é o conjunto dos números reais e a imagem da f2 agora ela é o conjunto dos números reais maiores ou iguais a 1, certo? Bom, até agora, nos exemplos, a gente encontrou o gráfico de funções modulares usando apenas a definição de função módulo. Uma outra forma de determinar a representação gráfica de uma função modular é através das transformações no gráfico, as translações, as homotetias e as reflexões. Se você ainda não estudou translações, homotetias e reflexões, ou precisa de mais detalhes sobre essas transformações, veja os vídeos sobre translações, homotetias e reflexões. Aqui a gente vai passar um pouco mais rápido, eu vou admitir que esses assuntos já foram estudados, ok? Então, usando translações verticais, a gente consegue as representações gráficas de funções como essa g dada por g de x igual a módulo de x mais 1, certo? Então, aqui a gente tem em preto a representação gráfica da função módulo de x, e aí eu sei que a representação gráfica da g é obtida a partir da representação gráfica da função módulo, fazendo uma translação vertical para cima de 1, certo? E aí, fazendo translações horizontais, a gente consegue representações gráficas de funções como a h dada por h de x igual a módulo de x mais 1. A representação gráfica da função h, ela é obtida da representação gráfica da função módulo, que também está representada aqui em preto, fazendo uma translação horizontal para a esquerda de 1, certo? Bom, aí usando a reflexão, a gente consegue representações gráficas de funções como essa g, dada por g de x igual a menos módulo de x. Então, aqui em preto novamente, a representação gráfica da função módulo, e aí a representação gráfica da g é obtida a partir da representação gráfica da função módulo, fazendo uma reflexão com relação ao eixo x. E aí ela está aqui representada em azul, certo? E aí, finalmente, funções como a h, dada por h de x igual a módulo de 2x, ela é uma homotetia da função módulo, né? Então, o gráfico da função h é obtido a partir do gráfico da função módulo, fazendo uma contração aqui na direção horizontal, certo? Pelo fator 2.
Aqui nós temos um exemplo que ilustra essas ideias. Então, eu quero encontrar a representação gráfica dessa função g1, dada por g1 de x igual a 1 menos módulo de x menos 2, interpretando a minha g1 como uma sequência de translações e reflexões da função módulo, certo? Então, vamos começar com a função módulo. Tenho então f de x igual a módulo de x, e aí aqui em preto eu tenho a representação gráfica da função módulo, certo? A partir da f de x, eu consigo construir a f til de x igual a menos f de x, que é menos o módulo de x, certo? Então, a representação gráfica da f til de x é obtida a partir da representação gráfica da f, fazendo uma reflexão com relação ao eixo x. Então, a gente tem aqui em azul a representação gráfica da f til de x, certo? Bom, mas a f til de x ainda não é a minha g1, né? Eu vou construir agora, a partir da f til, a função f barra, que é a f til de x menos 2, então é igual a menos módulo de x menos 2. Então, a função f barra, como ela é igual a f til de x menos 2, então a representação gráfica da f barra é obtida da representação gráfica da f til por uma translação horizontal de 2 para a direita, certo? Então a gente tem aqui a função f til em azul, e aí eu obtenho a representação gráfica da f barra a partir da representação gráfica da f til, fazendo uma translação para a direita de 2, certo? Uma translação horizontal. Bom, a minha f barra ainda não é a minha g1, mas se a gente olhar para a g1, olha, a g1 é igual a f barra quando eu somo 1, né? Então, g1 de x é igual a f barra de x mais 1. Então, portanto, a representação gráfica da g1 é obtida da representação gráfica da f barra por uma translação vertical de 1, né? Então, eu tenho aqui a representação gráfica da f barra, em verde, e aí como que eu obtenho a representação gráfica da g1? Faço uma translação vertical de 1. Então, a gente tem a representação gráfica da nossa função modular g1 aqui em vermelho, certo? O domínio da minha g1 é igual ao conjunto dos números reais, e a imagem da g1 é o conjunto de todos os reais menores ou iguais a 1, ok? Bom, nem toda função modular pode ser vista como uma sequência de translações, reflexões e homotetias da função módulo. O que a gente vai falar agora é de algo mais geral. A gente quer encontrar a representação gráfica de uma função modular interpretando essa função como uma função composta de uma função mais simples com a função módulo. Esse daqui é o primeiro caso. Então, dada uma função f, eu quero estudar uma função g dada por g de x igual a módulo de f de x. Então, a função g ela é a composta da função módulo com a minha função f. Então, suponha que o gráfico de f esteja dado aqui em preto. O que a gente quer é encontrar a representação gráfica de g a partir da representação gráfica de f, certo? Mas para fazer isso, a gente precisa entender um pouco melhor a nossa função g. Bom, como g de x é o módulo de f de x, então o g de x é igual a f de x se o f de x for maior ou igual a zero, e g de x é igual a menos f de x se o f de x for menor do que zero. Bom, f de x é maior ou igual a zero nesse semiplano aqui superior das ordenadas positivas, né? Esse semiplano acima do eixo x. Então, eu estou dizendo que aqui, nesse semiplano acima do eixo x, o g de x é igual a f de x. Portanto, a representação gráfica da g coincide com a representação gráfica da f. E aí, eu estou dizendo que g de x é menos f de x
quando o f de x é menor que zero, mas o f de x é menor que zero aqui nesse semiplano das ordenadas negativas, está abaixo do eixo x. Então, eu estou dizendo que aqui abaixo do eixo x, g de x é menos f de x. Mas o gráfico do menos f de x, ele é obtido do gráfico do f de x fazendo uma reflexão com relação ao eixo x. Bom, então, a representação gráfica da g vai ser obtida da representação gráfica da f da seguinte forma. Nos pontos em que a f é positiva, ou seja, os pontos aqui acima do eixo x, a representação gráfica da g coincide com a representação gráfica da f. Nos pontos em que a f é negativa, a representação gráfica da g vai ser obtida da representação gráfica da f por reflexão com relação ao eixo x. Então, a gente tem aqui, em azul, a representação gráfica da g. Veja, então ela coincide com a representação gráfica da f nos pontos em que a f é positiva, que são os pontos aqui acima do eixo x, e ela é obtida da representação gráfica da f fazendo uma reflexão com relação ao eixo x nos pontos em que f de x é negativa, certo? Nós temos aqui um exemplo que eu quero encontrar o domínio, a imagem e a representação gráfica da função g2 dada por módulo do x vezes x menos 1, certo? A gente vai fazer isso interpretando a g2 como uma composta envolvendo a função módulo, uma composta da função módulo com uma função mais simples. Eu vou chamar essa função mais simples de f. Quem seria a minha função f? Então, a minha função f ela vai ser dada por f de x igual a x vezes x mais 1. Essa função é uma função quadrática que tem zeros em x igual a 0 e x igual a 1, e aí, portanto, o gráfico, a representação gráfica da minha f é uma parábola que intersecta o eixo x na origem e no ponto 1, 0. Se você precisa de mais detalhes sobre funções quadráticas e também sobre as representações gráficas dessas funções, assista o vídeo sobre funções quadráticas, certo? Bom, a g2, ela é, então, o módulo da f de x. Então, o gráfico da g2 é obtido a partir do gráfico da f da seguinte forma. Nos pontos em que a f é maior ou igual a 0, que são os pontos que estão aqui acima do eixo x, são os pontos do semiplano superior aqui, das ordenadas positivas, a representação gráfica da g coincide com a representação gráfica da f. Nos pontos em que a f é negativa, e aí eu estou aqui no semiplano das ordenadas negativas, a representação gráfica da g2 é obtida da representação gráfica da f, fazendo uma reflexão com relação ao eixo x, certo? Então, a gente tem aqui em azul a representação gráfica da g2, que coincide com a representação gráfica da f nos pontos em que a f é positiva e coincide com uma reflexão da representação gráfica da f nos pontos em que a f é negativa. Então, nos pontos em que a f é negativa, a gente faz uma reflexão com relação ao eixo x, certo? Aí o domínio da minha g2 é o conjunto dos números reais e a imagem de g2 é o conjunto de todos os reais maiores ou iguais a 0. Vamos agora para um segundo caso de composta envolvendo a função módulo. Então, agora, dada uma função f, eu quero estudar uma função h, que é dada por h de x igual a f do módulo de x. A função h é a composta da função f com a função módulo. Como o h de x é o f do módulo de x, então o domínio de h é diferente, não necessariamente é igual ao domínio da f, certo? Então, o domínio da função h, que eu estou chamando aqui de atil, ele vai ser o conjunto do x pertencente a R, tais que o módulo de x pertence a A. Então, o que eu quero é encontrar a representação gráfica da h a partir da representação gráfica da f. Então, vamos supor que a gente
esteja aqui com a representação gráfica da F em preto. E aí, para obter a representação gráfica da H, a partir da representação gráfica da F, a gente precisa entender melhor a nossa função H. Então, como h de x é o f do módulo de x, então o h de x vai ser igual a f de x se o x for maior ou igual a zero, e o h de x vai ser igual a f de menos x quando o x for menor do que zero. Mas veja, o x é maior ou igual a zero nesse semiplano aqui à direita do eixo y, que é o semiplano das abscissas positivas. Então, eu estou dizendo que aqui, à direita do eixo y, h de x é igual a f de x. Bom, e o x é negativo aqui à esquerda, no semiplano das abscissas negativas, né? Então, eu estou dizendo que aqui o h de x é f de menos x. Bom, mas se o x é menor do que zero, então o menos x é maior do que zero. Então, na verdade, a gente está aplicando a f de x nos pontos de abscissa positiva. Então, olha só, a representação gráfica da H vai ser obtida da representação gráfica da f da seguinte forma. Nos pontos em que x é maior que zero, então esses pontos estão aqui, são os pontos de abscissa positiva, a representação gráfica da H coincide com a representação gráfica da f, né? Porque h de x é igual a f de x. Nos pontos em que x é menor que zero, então eu estou aqui nesse semiplano, onde as abscissas são negativas, a representação gráfica da H é obtida da de f, ignorando, o que eu vou fazer vai ser ignorar toda essa parte aqui do gráfico da f, e eu vou fazer uma reflexão dessa parte do gráfico da f com relação ao eixo y, de forma que a representação gráfica da H torne-se simétrica com relação ao eixo y, certo? Então, aí a gente tem aqui a representação gráfica da função H. Veja que nos pontos em que x é maior ou igual a zero, a representação gráfica da H coincide com a representação gráfica da função f. Nos pontos em que o x é negativo, que são os pontos aqui, à esquerda do eixo y, a gente vai esquecer a representação gráfica da f e vai simplesmente fazer uma reflexão da representação gráfica da f aqui do lado direito. Vamos fazer uma reflexão dessa representação gráfica com relação ao eixo y. Então, a gente vai obter a representação gráfica de h, que vai ser simétrica com relação ao eixo y, certo? Então, se a gente tem uma função h, que a gente consegue interpretar como uma função f composta com a função módulo, a gente sabe, então, encontrar a representação gráfica de h a partir da representação gráfica de f, certo? Vamos aqui, então, para esse exemplo. Então, eu estou com uma função modular, que eu estou chamando de h1. Ela é dada por h1 de x igual a módulo de x vezes módulo de x menos 1, certo? E aí, eu quero encontrar a representação gráfica de h1 a partir da representação gráfica de uma função mais simples, interpretando a h como a composta de uma função mais simples com a função módulo. E quem seria essa função mais simples que eu vou chamar de f? Essa função é a função dada por f de x igual a x que multiplica x menos 1, que é a mesma função do exemplo anterior, certo? Então, ela é aqui uma função quadrática que intersecta o eixo x na origem e no ponto 1, 0. Então, a gente sabe que h de x é o f do módulo de x. Então, eu vou encontrar a representação gráfica da função h1 a partir da representação gráfica da função f da seguinte forma. Nos pontos em que a abscissa é positiva, que são os pontos aqui à direita do eixo y, a representação gráfica de h1 vai coincidir com a representação gráfica de f. E aí, nos pontos de abscissa negativa, então onde o x é menor do que zero, que são os pontos aqui à esquerda do eixo y, o que a gente vai fazer vai ser, a gente vai ignorar
essa parte do gráfico da f e a gente vai fazer uma reflexão do gráfico da f com relação ao eixo y, de forma que a representação gráfica da H1 seja simétrica com relação ao eixo y, certo? Então, H1 de x é f do módulo de x, a sua representação gráfica coincide com a representação gráfica da f, aqui, à esquerda do eixo y, a direita do eixo y, e aí aqui à esquerda do eixo y, a gente vai fazer uma reflexão do gráfico da f com relação ao eixo y, de forma que esse gráfico seja simétrico com relação ao eixo y, certo? Bom, aí o domínio de H1 é igual ao conjunto dos números reais e a imagem de H1 é igual à imagem de f, que é o conjunto dos números reais maiores ou iguais a menos 1/4, certo? Vamos agora para mais um exemplo. Então, eu quero encontrar a representação gráfica dessa função H2, dada por H2 de x igual a módulo do módulo de x menos 1. E eu quero fazer isso olhando para a minha função H2 como sendo a composta de uma função mais simples com a função módulo. E aí, quem seria essa função mais simples? Agora eu convido você para pausar o vídeo e dar uma pensadinha em quem seria a minha função, ok? Bom, a minha função mais simples vai ser a função módulo de x menos 1. Vamos começar com a função módulo de x. Então, eu tenho aqui f de x igual a módulo de x e a representação gráfica da função módulo está aqui em preto, certo? Aí a gente vai construir agora a função f de x igual a f de x menos 1, que é a função módulo de x menos 1. Essa função, a gente sabe que a representação gráfica dela é obtida da representação gráfica da f, fazendo uma translação horizontal para a direita, né? Então, aqui a gente tem o gráfico da f, e aí o gráfico da f obtido do gráfico da f, fazendo uma translação horizontal de 1 para a direita, né? Bom, note que se você aplica f no módulo de x, você vai ter f do módulo de x é igual a f do módulo de x menos 1, que é o módulo do módulo de x menos 1, que é exatamente H2 de x. Então, a gente viu que H2 de x é igual a f do módulo de x. Então, a gente consegue obter a representação gráfica da H2 a partir da representação gráfica da f. Como que a gente vai fazer isso? A gente sabe que nos pontos em que a gente tem abscissas positivas, os pontos em que x é maior ou igual a 0, a representação gráfica da H2 vai coincidir com a representação gráfica da f. E aí, nos pontos em que as abscissas são negativas, ou seja, quando x é menor do que 0, a representação gráfica do H2 vai ser obtida da representação gráfica da f, ignorando toda essa parte aqui e fazendo uma reflexão com relação ao eixo y, de forma que o gráfico da H2 seja simétrico com relação ao eixo y, certo? Então, a gente tem aqui, em vermelho, a representação gráfica do H2. Veja, ela coincide com a representação gráfica de f, que estava em verde, quando a gente tem x maior ou igual a 0, e quando x é menor do que 0, a representação gráfica do H2 é obtida da representação gráfica da f, fazendo uma reflexão com relação ao eixo y, e aí a gente fica com esse gráfico, que é essa representação gráfica da H2, que é simétrica com relação ao eixo y, certo? Bom, esse exemplo, assim como grande parte dos problemas envolvendo funções modulares, ele pode ser feito de outras formas. Então, o que a gente vai fazer agora é olhar para essa mesma função, mas agora eu quero encontrar a representação gráfica do H2, interpretando o H2 como uma composta da função módulo com uma função mais simples, tá? O que a gente fez anteriormente foi que a gente enxergou o H2 como f do módulo de x. Agora a gente vai enxergar o H2 como o módulo de uma função mais simples.
Então, novamente, eu convido você para pausar o vídeo e pensar em quem seria essa função mais simples, ok? Bom, a minha função mais simples vai ser essa função que está aqui dentro do módulo. É o módulo de x menos 1, certo? Então, eu vou começar aqui com a função f de x igual a módulo de x. A representação gráfica dessa função está aqui em preto, certo? Aí a gente vai construir a função f barra de x igual a f de x menos 1, que é igual a módulo de x menos 1. Bom, a gente sabe que a representação gráfica da f barra é obtida da representação gráfica da f fazendo uma translação vertical de 1 para baixo, né? Então, a gente tem aqui em verde a representação gráfica do f-til, certo? Agora, veja que se a gente aplica, então compõe a função f, aqui f barra com um módulo, ou seja, eu aplico o módulo em f barra de x, o que a gente vai obter é o módulo do módulo de x menos 1. Ou seja, o módulo composto com f barra é igual a H2, certo? Então, a gente tem H2 de x igual a módulo do f barra de x. Bom, se o H2 é a função módulo composta com f barra, então a gente sabe que a gente pode obter a representação gráfica da H2 a partir da representação gráfica da f barra. Como que a gente faz isso? Nos pontos em que a f barra é positiva, que são os pontos aqui de ordenada positiva, a representação gráfica da H2 vai coincidir com a representação gráfica da f barra. E nos pontos em que a f barra for negativa, que são os pontos aqui abaixo do eixo x, a representação gráfica do H2 vai ser obtida da representação gráfica da f barra, fazendo uma reflexão com relação ao eixo x, certo? Então, a gente tem aqui, em vermelho, a representação gráfica do f2. Veja, nos pontos em que a f barra é positiva, ela coincide com a representação gráfica da f barra. Nos pontos em que a f barra é negativa, a gente obtém a representação gráfica do H2 a partir da representação gráfica da f barra, fazendo uma reflexão com relação ao eixo x. E assim a gente obteve a mesma representação gráfica, fazendo de duas formas diferentes, ok? Bom, eu vou terminar esse vídeo aqui. Obrigada por assistirem. Anotem as dúvidas para tirar nos atendimentos.